Aleluia. Graça e paz a todos. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Glória a Jesus. Queridos, é bom estar com vocês, poder servi-los da mesa do Senhor nesses dias. Tivemos um tempo gostoso agora à tarde. Eu tive um dia meio corrido. Saí de manhã de Curitiba, fui ministrar em Ponta Grossa. De lá, corri para cá para tentar chegar a tempo para a reunião. Graças a Deus deu certo. E agora eu tive um santo sono no fim da tarde, irmão, que ainda estou tentando acordar. Se vocês puderem me ajudar em oração, vai ser bom. Abra, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Talvez seja mais fácil pegar em Mateus e voltar. Enquanto você localiza o livro do profeta Malaquias, meu nome é Luciano Subirá. Subirá é meu nome mesmo. Alguns perguntam, pastor, é artístico? Eu digo, não, é profético. E Deus tem nos chamado para pastorear uma igreja ali em Curitiba, mas também para pastorear e cuidar de muitos outros pastores. Mas eu definiria o chamado do meu ministério como sendo principalmente um ministério de ensino da palavra. E nessa visão do ensino da palavra, Deus tem nos levado a ensinar não apenas a doutrina de uma forma geral, mas principalmente a colocar chaves, nas mãos do povo de Deus, porque o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. E quando você entende os princípios e aprende a se mover neles, isso vai fazer toda a diferença. Então nós temos tentado exercer esse ministério de ensino usando vários recursos. Um deles, talvez o principal, é o nosso site, orvalho.com, www.orvalho.com. E eu queria convidar você a acessar o site, se você ainda não conhece. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom ali para te abençoar, além de muitos estudos bíblicos. A gente tem disponibilizado vários dos nossos livros, que você pode acessar o e-book, o conteúdo integral de graça. Nós temos muitas mensagens em MP3, mensagens como a que estamos pregando aqui esses dias. Nós colocamos à disposição não apenas para que você baixe gratuitamente, mas para que você espalhe e abençoe quem você quiser. Nós queremos que, como as águas cobrem o mar, toda a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus. Amém? E nesse esforço, querido, a gente tem procurado reproduzir as mensagens de várias formas, não só o áudio, o MP3 está lá na internet, o vídeo, nós temos muitos DVDs, infelizmente só consegui trazer 3 tipos, mas nós vamos colocar alguns materiais à sua disposição no final, ali à minha direita, à esquerda de muitos de vocês ou atrás de vocês. E eu queria muito recomendar a você que adquira esses materiais, por várias razões. Primeiro, eu creio que os livros em especial que estão ali, eles vão abençoar a sua vida. Além de ser uma ferramenta que vai abençoar a sua vida, você vai ter nas mãos um instrumento para que você possa abençoar a vida de outros, emprestando, presenteando, como você achar melhor. Além de tudo isso, querido, nós não estamos fazendo um comércio meramente em si. Você vai ver o preço dos materiais, nós temos os livros estão mais caros ali, que eu acho que deve ter sobrado um só, alguns já acabaram, estão a R$15. A maioria, nós temos livros nessa faixa de quase 200 páginas, alguns deles com mais do que isso, por R$10, e apesar do preço ser acessível, existe uma margem que ela é toda revertida no ministério. Eu não fico com um tostão dos meus livros, a gente tem revertido tudo isso no ministério, em projetos missionários, na estrutura de ensino. Então isso ainda é mais um argumento para que você compre. Além de ter a ferramenta nas mãos que vai abençoar você, que pode abençoar outros, isso ainda se transforma numa contribuição no reino de Deus. Então hoje à tarde eu quase fiquei de joelho, quase implorei para os irmãos levar os livros. Não precisou chegar tanto, vários títulos ali já acabaram. Eu queria começar falando do que não tem, tá, irmãos? Nós vamos mandar depois. Então nem adianta você procurar hoje que não tem. Nós estamos lançando esse mês um livro chamado De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor.
A gente está fazendo de tudo para que você adquira esse livro, né? Além de estar bem barato, acessível, né? Eu pedi a vários amigos, principalmente da área do louvor e adoração, que nos ajudassem recomendando o livro, né? E que eles me ajudassem a convencer você, né? Então depois você pode ver, nós vamos deixar um só ali para amostra, eu vou mandar esse livro depois, mas ele fala sobre amor ao Senhor, né? A Bíblia é muito clara a respeito disso. Quando perguntaram a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, né? Qual o principal, né? Quando era Jesus a missão de torcer as escrituras e tirar uma coisa que ele dissesse, isso é o que há, né? Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então esse livro cobre o ensino de amar a Deus sob vários ângulos, né? A gente começa falando do primeiro mandamento, da conversa de Jesus com Pedro perguntando: tu me amas? Porque para ele é um assunto importante. Abordamos um princípio bíblico que eu chamo de dívida de gratidão. Quanto mais você entende o que ele fez por você, mais fortemente será a sua resposta de amor a ele, né? Falamos sobre entrega de vida, porque a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que isso, do que dar a sua vida, né? Então nós vamos abordando vários princípios, voltar, né, ao primeiro amor, o princípio de obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E por último nós terminamos falando sobre transbordar o amor que você tem a Deus tem que ser transbordado na vida dos irmãos. Eu lembro dessa carinha, né, porque na semana que vem a gente já deve mandar. A gente tem várias recomendações, né, entre elas David Quila, Nívia Soares, Cris Batiston, Heloísa Rosa, Cris Tristão, Juninho Afran. Eu pedi para todos os amigos, me ajude a convencê-los a adquirir o livro, né? E como eu falei à tarde, que são R$200 no livro, vai mudar a sua vida, né, irmãos? É praticamente nada, né? E é brincadeira, tá? Outro dia eu brinquei assim, não expliquei que era brincadeira. Eu vi alguém falando no fim: olha, o livro pode ser muito bom, mas está muito caro. Então nós vamos dar um desconto aí de pelo menos 90%, né? Talvez mais, para que fique bem acessível para vocês. Amém? Ofereci principalmente para as irmãs um livro de um colega nosso, pastor Arão, do Ministério Prospere. Ele lançou um livro chamado Quem Achará? Porque até os homens gostariam de saber sobre as 12 virtudes da mulher bem-sucedida, né? Quem achará é a frase de Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? Então ele pega 12 características ali de Provérbios, né? Ele trabalha a primeira virtude como sendo os valores, a segunda trabalha o risco, a terceira comunicação, colaboração, sensibilidade, compromisso, competitividade, equilíbrio, flexibilidade, relacionamento, gestão e superação. E para mostrar esses 12 princípios bem funcionais de Provérbios 31, ele pegou, né, 24 mulheres na Bíblia, né, trabalhando com elas juntos. Ficou um livro muito interessante. Eu fiz muita propaganda à tarde, não deu nem para o começo, mas parece que eles estão aceitando encomendas para a gente mandar depois, né? Então nós vamos ter esses materiais, alguns DVDs. Como eu falei, eu não tenho muitos DVDs, mas a apelação, querido, está por conta desses 2 livros. Honrando ao Senhor com nossos bens. Eu creio, querido, eu falo isso assim sem medo de estar sendo presunçoso. Eu creio que esse livro pode mudar não só as suas finanças, mas a sua relação com Deus, né? O princípio, ele trata sobre o princípio da honra, de fazermos a coisa, não apenas a coisa certa, mas do jeito certo. Eu vou abordar um pouco do assunto desse livro essa noite. Talvez isso também te empolgue, né? E o livro está lá à sua disposição, querido, por R$10, né? Se você precisar, a gente parcela em 5 de 2, né? Se tiver muito difícil as coisas, a gente pega um cheque pré-datado até para dezembro, né? Se você não tem os R$10, não tem ninguém que te empreste, não trabalha com cheque, eu aceito vale transporte, ticket restaurante, dependendo do relógio dá um rolo, né? Agora, se você não tem perspectiva, pastor, não tenho dinheiro, não tem quem me empreste, não tenho talão, eu não tenho perspectiva de ter nunca, a coisa deve estar feia, então eu oro por você e eu te dou o livro de presente, tá? Amém. Falou presente, não importa se junta o pacote é que a coisa está feia, vocês já dizem amém, né? Eu queria saber se tem alguém aqui hoje fazendo aniversário. Se tiver, eu queria muito dar os parabéns para você.
Tem alguém fazendo aniversário hoje? Não. Vocês não fazem aniversário aqui em Londrina? Nenhumzinho? Aniversário de casamento? Aniversário de namoro? Ok, eu tentei dar um livro de presente. Alguém aqui nasceu no dia 20 de dezembro? Os irmãos viram que eu tentei, né? Vira para o irmão ao seu lado e fala assim para ele: eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente. Mas fala com fé, com quem vai receber mesmo. Um dos best-sellers do nosso ministério, O Agir Invisível de Deus, também lá por R$10. Se você não puder os 10, pastor, eu só tenho R$5, nada mais. Deus é minha testemunha. Quando fala assim, a gente acredita, né? Deus é minha testemunha. Eu te vendo o livro por 5, se você não puder. Pastor, Deus me prosperou, eu tenho muito dinheiro. Então compra bastante livro e dá de presente. Amém, irmãos? Nos ajude a divulgar, a semear a palavra de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, é muita propaganda, trouxe muito livro. Vou falar de um último que lançamos esse mês pelo ministério: Crônicas de um Jovem Exorcista. Pensa num livro, irmão, que você não apenas vai ficar aleluiado, né? Nós decidimos usar essa linguagem. Nós, na verdade, a escolha foi do autor, eu apoiei ele, né? Crônicas de um Jovem Exorcista, para que a gente tivesse uma linguagem diferente só do nosso crentez e pudesse tocar os não cristãos, né? Tem muita gente lendo esse livro, mesmo não sendo cristão, fica curioso, interessado. E ele tem 14 relatos. Cada um dos 14 relatos não são muito longos, são, né, nem curto demais, nem tão longo. Eles são assim, na medida, bem escritos. E ele vai pegando situações diferentes de libertação, né? A pessoa que abriu a porta numa área de envolvimento, a pessoa que tinha outro problema. No fim de cada relato ele tem, né, uma oração de libertação. No final do livro é um apêndice, né, com materiais que explicam essa questão espiritual da derrota de Satanás, materiais que ajudam no discipulado. Mas é uma ferramenta que serve, né, para o cristão e o não cristão. Eu tenho um filho de 11 anos, eu já dei para ele, falei: filho, aprenda cedo. Falei: seu pai começou só com os 15, né, e você tem que começar chutando os cão antes. É uma gíria nossa lá de Curitiba, tá, irmão? Chutar o cão é expulsar ele, arrancar ele na marra da vida das pessoas. Eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar. Irmãos, o melhor de tudo que vocês comprarem ali, né, como eu disse, além de ser uma contribuição no ministério, é o seguinte: satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Eu não vou estar aqui para devolver, mas o Sérgio Meire com certeza vai fazer isso para vocês, tá bom? Vamos trabalhar. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixe que ele acompanhe contigo. Malaquias 3, a partir do versículo 6. Diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Deixa aberto esse texto um pouquinho. Nos últimos anos, querido, eu venho pregando e ensinando muito a respeito desse princípio, né, de honra ao Senhor. E eu tenho entendido que não adianta apenas a gente fazer a coisa certa. Nós precisamos aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Por exemplo,
Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora, porque não pede. Mas eu tenho aprendido a ser desses pidões, né? Jesus disse: batei e abri-se-vos-á. Ele nunca falou para bater com o nozinho de um dedo só, né? Eu, se preciso, eu dou com as duas mãos, com a testa, eu dou joelhada na porta, irmão, eu quero que ela abra, né? E eu sou desses pidões. No entanto, embora eu reconheça que pedir seja uma forma correta de receber de Deus, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, que é o seguinte, depois de dizer pedis e não recebeis, né? Perdão, diz nada tendes que não pedis. No versículo 3 ele diz: pedis e não recebeis o que pedis mal. Então, fazer a coisa certa, que é pedir a Deus, do jeito errado, não funciona. Por exemplo, eu creio que quando nós tomamos a ceia do Senhor, somos abençoados. Paulo chamou na carta aos Coríntios o cálice da bênção. Quantos crentes são abençoados quando ceiam? Amém? No entanto, Paulo disse: se você cear de modo indigno, se você fizer a coisa certa do jeito errado, não funciona. Em vez de abençoado, você será julgado. Em relação, querido, a contribuição e a esse terreno da vida financeira, né? À tarde falamos sobre uma adoração eficaz a Deus, e nós tocamos rapidamente nesse assunto da adoração com os bens. Nós precisamos entender que para Deus não é apenas o que adianta e ponta, não é apenas você fazer a coisa certa, mas é fazer do jeito certo. A Bíblia diz que tanto Abel como Caim trouxeram uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e a sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Então não adianta apenas você fazer a coisa certa. Ananias e Safira trouxeram uma bela de uma oferta para a casa de Deus, mas em vez de abençoados, foram julgados, porque não adianta só fazer a coisa certa do jeito errado. Então Deus tem me levado a gastar bastante tempo procurando entender e ensinar princípios que envolvem isso, o fazer a coisa certa do jeito certo. E foi baseado nesse princípio que lançamos esse livro que o irmão sentado ao seu lado vai te dar de presente. Lembra ele, fala assim: eu profetizo, você vai me dar o livro de presente. E quando a primeira edição desse livro, Honrando ao Senhor com os Nossos Bens, estava na gráfica, eu me lembro que eu estava meditando nesse texto de Malaquias. Eu dizia: Deus, eu nasci e cresci num lar que ensinava bastante sobre o dízimo. Nós aprendemos a dizimar e ofertar desde que a gente entende por gente lá em casa, né? Começamos isso bem cedo. No entanto, eu sempre tinha a sensação de que faltava alguma peça no quebra-cabeça. Eu não tenho dúvida, querido, como alguns têm, que o Novo Testamento respalda o princípio do dízimo, sob vários ângulos. Por exemplo, certa ocasião perguntaram a Jesus: é lícito pagar o tributo a César? Jesus responde: vocês vão dar a César o que é de César. Ele está dizendo: César, o imperador romano, o governo, tem uma fatia proporcional dos seus ganhos que pertence a ele. Ele diz: e vocês vão dar a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo: não somente César tem direito a uma fatia do seu orçamento, como Deus também é dono e tem direito a uma fatia do seu orçamento. A única contribuição bíblica, né, proporcional ao seu ganho é o dízimo. Numa outra ocasião, em Mateus, né, no capítulo 23, você vê Jesus conversando com os fariseus. Querido, eu chego assim, quase ficar com dó dos fariseus, em cada momento em que eles se encontravam com Jesus e tinham que ouvir alguma coisa de Jesus. Porque mesmo quando eles estavam fazendo a coisa certa, Jesus repreendia os fariseus por estarem fazendo a coisa certa do jeito errado. Em Mateus 6, ele mexe e toca no assunto deles estarem jejuando, orando, dando esmolas. Você concorda que essas três coisas são corretas em si? Mas Jesus confronta eles porque eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado, querendo usar aquele princípio e aquela coisa certa para aparecer, né, para ganhar evidência com aquilo. E o Senhor confronta eles porque eles estavam agindo de forma errada. A única vez em que Jesus encontra os fariseus e ele não censura por estarem fazendo a coisa certa, né, do jeito errado, é quando o assunto é o dízimo. Diz: olha, vocês dão o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, mas se esquecem dos princípios mais importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer isso sem esquecer aquilo. O que Jesus está dizendo? O fato de que vocês são corretos no dízimo, é isso que Jesus está dizendo para eles, fazendo a coisa certa e até do jeito certo,
não dá a vocês o direito de errar em outra área. Foi o único momento em que o Senhor Jesus não questionou aquilo que eles estavam fazendo em si, mas disse: apesar de não errarem nisso, de serem tão corretos nesse princípio, vocês estão negligenciando o outro. Mas para mim a chave está lá no livro de Hebreus, no capítulo 6. A palavra de Deus, quando fala a respeito de Melquisedeque, fala a respeito de uma figura, de um tipo de Cristo. E a Bíblia diz ali em Hebreus, no capítulo 6, o seguinte, de 6, mas é o 7. Hebreus 7:4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o menor é abençoado pelo maior, ou o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos. Falando de quem? Dos filhos de Levi, dos sacerdotes. Ele diz: porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, quando você estuda o que ele está escrevendo aos Hebreus, ele fala que o sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz: Cristo era da tribo de Judá, o sacerdócio de Jesus não está ligado à linhagem de Arão, ele não é um levita, mas a Bíblia diz que ele é da ordem de Melquisedeque. E aí ele toma Melquisedeque como um tipo de Cristo. Ele diz: olha, aparece um momento na história, sem pai nem mãe, sem genealogia, sem começo nem fim de dias, e tudo isso figura Cristo como pré-existente. Aí diz aqui, são homens que recebem os dízimos. Ele diz lá nessa figura, aquele de quem se testifica que vive. O que ele estava dizendo ao ratificar aqui a visão da nova aliança na qual nós vivemos hoje? Desde a velha aliança, Deus pré-anunciou que chegaria um momento em que os dízimos não mais seriam entregues à tribo de Levi, mas eles seriam entregues àquele de quem se testifica que vive. Eu não tenho a menor dúvida, querido, de que o dízimo é uma prática para nós, nesse tempo e nesses dias. Mas lendo esse texto de Malaquias, que nós lemos aqui juntos, eu lembro que o livro já estava honrando ao Senhor, na época na gráfica, isso deve ter sido mais ou menos ali por 2003, se não me engano. Enquanto o livro estava ali rodando, eu estou meditando aqui nesse texto de Malaquias. E como princípio de meditação, eu gosto de ler várias vezes um texto. Eu leio, releio, oro sobre o texto, leio de novo, leio outra vez, oro mais, leio mais, fico ali tentando conversar com o texto. E de repente o Espírito Santo me fez uma pergunta no coração. E eu já aprendi que Deus não faz pergunta para querer saber as coisas, porque Ele sabe tudo. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus é onisciente, presciente, amém? Eu já descobri que quando Deus faz uma pergunta, normalmente Ele quer que a gente reveja o assunto. Ele normalmente quer que a gente pense a respeito daquilo. E a pergunta que o Espírito Santo me fez no coração foi a seguinte: a respeito de que exatamente é essa demanda que eu, através do profeta, estou abrindo com a nação de Israel? Eu achei bonita a pergunta de Deus, carregada até de um teor assim jurídico. Talvez na minha cabeça imaginei um advogado, um procurador, um juiz, falando. E eu comecei a ler o texto, pensei bem para não falar bobagem. E quando eu olhei bem o versículo 8, que é o coração aí do texto, 8 e 9, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Eu falei: Deus, o texto diz respeito a uma questão de propriedade. Falei: a demanda em questão tem a ver com propriedade. Fiquei tentando impressionar Deus com o jeito de responder, mas em algum momento eu perdi a postura e voltei a ser eu mesmo. Falei: estão metendo a mão no que é teu, estão te roubando. A discussão em torno de propriedade. Quando eu mesmo dei a resposta que a discussão era em torno de propriedade, só de tocar no assunto de propriedade, a ficha parece que caiu para mim. E de repente eu me toquei, querido, que é impossível você entender propriedade de Deus na Bíblia sem entender a doutrina que talvez seja a espinha dorsal de toda a revelação bíblica, que é a doutrina da redenção. Muitos de nós crescemos com um conceito incompleto de redenção. Eu não sei o que você pensa quando ouve falar de redenção. Eu desde criança a primeira coisa que eu pensava era no perdão dos pecados.
escapar do fogo do inferno, ir para o céu, ser limpo pelo sangue de Jesus, santificado por Ele. Mas o verdadeiro conceito de redenção, que ele diz respeito ao resgate de uma propriedade. Diga comigo, redenção é o resgate de uma propriedade. E eu comecei a perceber, querido, que a palavra de Deus faz uma relação entre o dízimo e a redenção. E quando você consegue enxergar sobre esse prisma, é impossível que hoje, nos dias da nova aliança, em que a grande mensagem que proclamamos é a redenção, que você possa ignorar a realidade que há, a relação que há entre o dízimo e a redenção. O dízimo é um ato profético, querido, que celebra a redenção de Deus nas nossas vidas. E com a graça de Deus eu quero tentar te mostrar isso pela Escritura nessa noite. Eu acredito que muitas vezes a gente não consegue entender a fundo um conceito, porque nós podemos estar fora, por exemplo, de um conceito, de um contexto cultural. Se eu falar aqui a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? Quase nas vésperas do sábado, alguns ficam assim até, aleluia, empolgados. Eu não consigo, querido, falar a palavra feijoada sem ter na minha frente uma visão. Eu vejo, aleluia, aquela caldeirada, né, de feijão preto, com aqueles pedaços do porco que talvez a gente não comeria, mas que ali, parece que fica muito bom. Eu consigo ver a couvezinha refogada com bacon, o vinagrete, o molhinho de pimenta, a laranjinha fatiada, aleluia. Para mim, querido, não é uma palavra só seguida de visão, ela é seguida de cheiro. Eu tenho na minha memória a lembrança de uma feijoada que eu comi em Angra dos Reis, eu acho que em 1992. Eu ainda lembro aquele cheiro. Eles botaram a feijoada no fogo, querido, na sexta-feira à tarde, para a gente comer no sábado a 1h. E aquele negócio ficou borbulhando no fogão a lenha. No andar de baixo eu estava hospedado num sobrado, e a janela do quarto estava em cima, exatamente em cima de onde subia o cheiro daquela feijoada. Tenta imaginar aqueles desenhos animados que tipo o pica-pau sai assim atrás do cheirinho flutuando. Quase aconteceu comigo, não fosse meu peso, né, irmão? Eu consigo lembrar o cheiro. Para mim, essa palavra, eu brinco, é seguida até de barulho. Eu ouço o croque do torresmo. Aleluia. Quando a gente fala feijoada, querido, não precisa explicar. Teve a época que feijoada era o prato dos carioca, como, né, o churrasco era dos gaúchos. Hoje tanto um como o outro já virou patrimônio nacional. Em qualquer lugar que você vai no Brasil, todo mundo conhece feijoada. Agora, uma vez nós recebemos um pastor que veio da África, e ele falou: olha, eu quero comer um prato típico brasileiro. Eu falei para ele: nós vamos fazer para você uma feijoada. Me perguntou o que é isso, né? Porque a palavra feijão para ele no inglês é diferente, ele não associou. Eu falei: olha, é um prato à base de feijão. Eu lembro que ele perguntou: mas só feijão? E feijão para ir no país dele é que nem a gente comer lentilha, não é o que acontece toda hora. Eu falei: não, não é só feijão, também tem carne. Ele me perguntou: que carne? Eu falei: melhor você provar primeiro. Que carne? Eu falei: prova primeiro, depois te conto tudo, te dou toda a receita. Ele falou: não, fui instruída, não confio em você. Isso que dá viver aprontando com os outros, né, irmãos? Aí eu falei para ele: bom, então tá, a carne é porco. Quando eu falei porco, ele já torceu o nariz, porque no país dele eles quase não comem porco. Aí ele fez a pergunta que não podia: que parte do porco? Eu falei: come primeiro. Que parte do porco? De tanto ele insistir, falei as partes do porco. Ele diz: não como isso de jeito nenhum. Mas eu fiz a feijoada, porque eu pensei: a hora que ele sentiu o cheiro, a hora que ele olhar para ela, olhar a feijoada, olhar para ele, né? Vai rolar um clima, vai acontecer. Irmãos, nós botamos a feijoada na mesa, ele não triscou nela. Até hoje, ele não sabe que ele perdeu o momento profético da visitação de Deus na vida dele, né? Ele não sabe o galardão que ele desperdiçou. Mas isso me deixou uma lição muito clara, querido. Quando nós falamos de feijoada com o brasileiro, não precisa explicar nada, né? A simples palavra parece transmitir, já embutir todo o conceito. Quando você fala de feijoada com alguém de fora do Brasil, que não sabe o que é isso, você tem que explicar com todos os detalhes o que é feijoada. E eu descobri, querido, que nós crescemos num ambiente onde aquilo que é falado na palavra de Deus, por exemplo, a respeito de redenção, é algo do qual a gente não participou culturalmente.
E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Eu levei muitos anos mesmo pregando a palavra de Deus sem sequer entender o que é redenção. Então eu queria fazer um resumo rápido do que é redenção, para depois fazer a aplicação do que é o dízimo, como um ato profético que celebra a redenção. Redenção, como eu disse no início, querido, é o resgate de uma propriedade. E eu queria tentar dar aqui algum exemplo. Eu esqueci o nome do irmão Eduardo, me perdoe. Vamos dizer que o Eduardo fosse uma pessoa assim, voltando, remontando aqueles tempos bíblicos de antigamente, né? Vamos dizer que o Eduardo fosse um judeu assim muito próspero, cheio da grana, montado no cascalho, aleluia, né? Aquele que entende o que está escrito lá no livro de Salmos: a minha alma repousará na prosperidade. Então o colchão dele era só de nota de 100, o travesseiro dólar, né? Então ele estava lá repousando na prosperidade. E eu um dia procuro ele, né? E eu chego para ele com uma proposta, mesmo não sendo um judeu, vamos dizer que eu era ali um edomita de um povo vizinho, né? E eu procuro ele e digo: Eduardo, estou sentindo, linguagem que os crentes gostam, né? E quem investir no plantio do trigo esse ano vai ganhar muito dinheiro. Mas vai lavar a égua de ganhar dinheiro, como diz a turma aí fora. E de repente ele me olharia assim, desconfiado, dizendo: por que você está me dizendo isso? Eu diria para ele: olha, você sabe que eu tenho terras para plantar o trigo, eu tenho muitos servos que são a mão de obra, eu tenho todo o know-how, o conhecimento da coisa, a capacidade de administrar desde o plantio, a colheita, a estocagem, a venda. Eu só não tenho o que o irmão tem sobrando, que é a bufunfa, o dinheiro. Então eu queria lhe fazer uma proposta para que a gente entrasse na sociedade para plantar trigo esse ano e ganhar muito dinheiro. Mas vamos dizer que ele me olhasse meio desconfiado e dissesse: olha, eu não cheguei onde cheguei, correndo riscos. A gente pode ter um enorme do lucro, mas pode ter um enorme do prejuízo. Não, mas eu creio que não. Ele diz: não, você crê e eu não creio em nada. Eu quero algo concreto. Ele diz: para mim não me interessa ser seu sócio e ter 50% dos poderosos lucros que você imagina, o que, como ele mesmo já disse, poderia ser um prejuízo. Ele diz: mas eu posso lhe emprestar o dinheiro com as devidas garantias, e já que eu não vou poder trabalhar com o meu dinheiro para fazer mais dinheiro, ele diria: nada mais justo que você me pagar os juros, né, que são 30% para o semestre, né, de juros entre nós. E ele diz: eu prefiro ganhar menos, mas ter a garantia. Eu, movido pela ganância, desesperado, né, por correr ainda que um risco enorme por causa do dinheiro, eu aceitava a proposta. Então tá bom, você me empresta. Na época não tinha cartório, fazer o contrato, nada disso. Então a garantia não era só verbal, mas ela era feita também diante de testemunhos. Então nós firmávamos um acordo, ele me emprestava o dinheiro e eu ia lá plantar o trigo. Agora, irmão, imagina que deu tudo errado e mais um pouco. Na hora que era para chover, não choveu. Na hora que não era para chover, choveu, né? Uma realidade mais nossa para baixo do Paraná do que aqui para vocês. Deu geada. Imagina que no fim eu perdi tudo. E além de não ter tido lucro nenhum, eu ainda perdi o que eu investi. Você acha que eu poderia simplesmente chegar para Eduardo e dizer: agora, desculpa aí, Eduardo, foi mal? Ele ia dizer: eu não corri risco. Quem correu o risco foi você. E todas as garantias, irmão, que eu tinha dado naquele negócio, minhas propriedades, que eram as terras, meus bens, na época não tinha trator, era boi, jumento, cavalo, camelo, né, meus servos, tudo isso seria tomado como parte do pagamento da dívida. Não sendo suficiente, vamos imaginar que nesse caso não era, eu e a minha família ainda seríamos entregues como escravos por causa do pagamento da dívida. Você lembra de 2 Reis capítulo 4, quando uma mulher viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz: olha, teu servo morreu, deixou uma dívida, o credor está querendo levar meus filhos como escravos. Isso era algo comum. Então isso significava o quê? Que eu não só perderia tudo que tinha, mas perderia minha liberdade e seria levado como escravo. Não que isso fosse interessante para Eduardo, porque com o dinheiro que ele perdeu, ele compraria muito mais bens, propriedades e até escravos em maior quantidade e melhores. Mas isso era uma forma de alguma maneira, indenizar a perda dele. Agora, o que era a redenção? Abra sua Bíblia em Levítico 25, 25.
Redenção, querido, era uma das únicas formas que alguém poderia sair de uma situação de escravidão dessa. Se eu também fosse judeu, e eu já deixei claro que eu era um edomita, o judeu só podia ser escravo de outro judeu por 6 anos no máximo. No 7º saía livre. Não era o meu caso. Existia ainda o que a Bíblia chama do ano do jubileu. O ano do jubileu era um ano que repetia a cada 50 anos. Passavam 49 anos, o ano de número 50 era o ano do jubileu. No jubileu todo escravo saía livre, toda a dívida era perdoada e toda a propriedade voltava ao dono original. Se zerava tudo. Agora vamos dizer que o último jubileu aconteceu há 6 anos atrás. Então o próximo é só daqui a 44. Eu estou com 36, irmão, mais 44 já deu 80. Se eu chegasse a 80 anos como escravo de Eduardo, eu já não queria mais sair livre. Eu queria que ele cuidasse de mim até a morte, né? Então o jubileu também não era mais a minha opção. Minha única opção, querido, de sair dessa condição de escravidão era a redenção. Olha Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Então, uma pessoa chegou a esse estado, né, de pobreza ou de falência, ou perda nos negócios, aquilo que ela perdeu poderia voltar pela mão de um resgatador. A palavra resgate e remissão são sinônimos de redenção. Então vamos dar aqui, né, um outro exemplo. Vamos supor, né, que o pastor Sérgio, cadê o Sérgio? Lá no fundo. Vamos supor que o pastor Sérgio fosse meu parente. Privilégio para você, né, querido? Meu primo de 2º grau e meio. Ultimamente eu inventei esse nível de parentesco para a gente não ficar muito próximo. Ele me visse nessa condição, né, que ainda que eu tenha me empolgado, eu errei, perdi tudo, eu e minha família estamos na condição de escravos, não tem como culpar o Eduardo, que ainda quis apoiar a minha iniciativa no negócio, mas ele me vê nessa condição, ele como parente, como alguém que me ama, que me respeita, ele começa a ficar com o coração doído, e um dia tomado de compaixão, de misericórdia, ele decide intervir em meu favor. Então, vamos dizer que o Sérgio, como meu parente, procura o Eduardo. E ele pergunta, quanto é que o Luciano lhe deve? O Eduardo diz, na época era tanto, agora já está em tanto. O meu primo de 2º grau e meio, homem também próspero, né, que a alma repousa na prosperidade também. Os travesseiros são só nota de euro, daquelas assim, de 500. Ele procura o Eduardo e diz, olha, eu quero pagar a dívida do Luciano. Quanto é? Diz, é tanto, hoje chegou em tanto, então é isso. No momento em que ele metesse a mão no bolso e pagasse a minha dívida, naquele momento eu deixava de ser escravo do Eduardo. Porque o vínculo da minha escravidão com ele era uma dívida não paga. A partir do momento que a dívida fosse paga, eu não era mais escravo dele. As terras, os bens, tudo que ele tomou por conta da dívida, não seriam mais dele. No entanto, nada disso estava voltando diretamente para mim. Todas essas coisas, na verdade, estavam agora sendo compradas pelo Sérgio. E eu deixava de ser escravo do Eduardo e passava a ser escravo do Sérgio. Outro dia alguém perguntou, pastor, isso não é trocar os 6 pelo meia dúzia? Não. Porque o parente, querido, normalmente comprava uma pessoa por um preço que não valia, falando em termos de negócio, simplesmente para usar de bondade e não precisar vê-lo sendo tratado como escravo por ninguém. Então, a menos que o parente fosse a sogra te comprando com acerto de conta, normalmente, então, não era trocar os 6 pelo meia dúzia, né? Mas significava que você seria recebido agora num ambiente como um familiar e não como um escravo. Esse era o conceito de redenção, que na Constituição, querido, do povo de Israel, porque a lei de Moisés para eles não era só uma lei espiritual, era a lei civil, isso era parte do dia a dia, todo mundo sabia o que era a redenção. Esse princípio estava tão impregnado na mente de todo mundo. Por exemplo, você pega o livro de Ruth, é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador, né, dos bens da família de Noemi, e isso envolvia não apenas o direito, mas a responsabilidade de que ele se casasse com Ruth para suscitar descendência em nome do parente falecido. O livro de Ruth é uma história de redenção e é uma figura, querido, do que Cristo fez conosco. Eu entendo que esse texto fala a respeito não só do resgate, né, de Israel, figurado em Noemi,
mas do resgate dos gentios, da igreja dos gentios segurada em Ruth. É uma história extraordinária ali contada que mostra o que um dia Deus haveria de fazer não só por Israel, mas pelos gentios. É uma história de redenção. E o que nós precisamos entender? Efésios 1:7 diz: nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. A redenção é o que, querido? É um ato de compra de alguém que está pagando as dívidas. E a maioria de nós não entende redenção porque a gente não entende que fomos comprados. Apocalipse 5, por exemplo, 9 e 10, diz assim: cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Querido, o que aconteceu com o homem? Deus cria e estabelece o homem nessa terra com parte da sua família, com propriedade dele. Na genealogia de Jesus, em Lucas 3, termina dizendo lá: Sete, filho de Adão, Adão, filho de Deus. Mas alguma coisa mudou, porque embora o homem tenha sido colocado e estabelecido na terra como filho, ele perdeu essa posição. Quando Jesus entra no mundo, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único. Então não tinha mais ninguém na condição de filho. Algo aconteceu. Quando nós lemos lá em Gênesis a respeito da queda do homem, se cumpriu o que está escrito lá em 2 de Pedro 2,19. Se alguém é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem pecou, ele se sujeitou à escravidão a Satanás. Colossenses 1,13 diz que Jesus veio nos arrancar do império das trevas, onde todos nós estávamos. Por conta do quê? Por conta de uma dívida de pecado, que era impagável. O Salmo 49, ali dos versos 7 e 8, diz que ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão. A Bíblia diz: porque a redenção da sua alma é caríssima. Nenhum de nós tinha como mudar esse quadro. E aí, querido, que nós precisamos entender a necessidade de Jesus ter feito, a si mesmo homem, ter encarnado. Porque redenção é algo que só um parente próximo, um semelhante, poderia pagar no lugar de outro. Mesmo na condição de Deus, ele se faz semelhante a nós. Ele se faz homem, ele vive nessa terra com um único propósito. Colossenses 2,14 diz assim: o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. A Bíblia diz que ele arrancou do nosso meio e pregou na cruz. Quando a Bíblia diz que ele pagou a dívida, querido, e aí nós precisamos entender isso, nesse momento nós deixamos de estar debaixo da legalidade e do domínio de Satanás. Quando a dívida é paga, o ato de redenção acontece. Aí você entende Colossenses 2,15, que diz assim: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é despojar? É tomar o despojo. Quando o exército vencia outro, ele tomava todos os bens, tudo que tinha de valor. Isso era o despojo, era despojar. A Bíblia diz que quando Jesus pagou aquela dívida, ele arrancou o escrito de dívida e pregou na cruz. A Bíblia diz que ele despojou o reino das trevas. O que significa isso? No momento em que a dívida foi paga, tudo aquilo que estava debaixo do domínio de Satanás, Deus toma de volta. Ele está reavendo a sua propriedade. Isso é redenção. Redenção, querido, não é só o perdão dos pecados. Redenção significa não apenas que Jesus te purificou dos seus pecados e você deixou de ir para a rota de perdição do inferno e agora está indo para o céu. É mais do que isso. Redenção significa que Deus se tornou o nosso dono e nós tornamos propriedade dele. Você pode dizer amém? Amém. E está cheio de textos na Bíblia, querido, a respeito disso. 1 de Pedro 2,9 diz: vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o sacerdócio real, a geração eleita. E diz assim: o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você entende redenção, você vai entender que isso faz de Deus o dono, isso faz de nós a propriedade. Nós pertencemos a Ele. Se você foi remido por Cristo, diga comigo: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Fala para alguém ao seu lado: você é propriedade exclusiva de Deus. Redenção é um ato de compra. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz assim: não foi com prata ou ouro que fostes resgatados, remidos, redimidos da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais.
E diz, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito nem mácula, morto na verdade antes da fundação do mundo e agora manifesto por amor de vós. E diz, o preço pago não foi prata ou ouro, não foi nenhuma moeda corrente dessa terra. O preço pago foi o sangue de Jesus. Deus deu a vida do seu próprio Filho como pagamento. E o que acontece, querido? No momento em que você entende redenção, você vai entender o que você é propriedade de Deus. Outro dia eu estava evangelizando uma pessoa e ele me perguntou, pastor, se eu virar crente assim que nem vocês, é verdade que 10% de tudo que eu ganho vai ter que ser de Deus, da igreja? Falei, não é verdade. Ele falou, pastor, não me minta. Eu falei, cara, não posso mentir, eu sou pastor. Ele disse, eu sei de fonte segura, de gente da igreja de vocês. E disse, vocês pregam que 10% que a gente ganha tem que ser de Deus, da igreja. Eu falei, olha, não vou dizer que ninguém mentiu, mas algum equívoco. Isso não é verdade. E aí, quando ele me olhou com a cara assim, jamais aliviada, e disse, não é verdade. Eu falei, não. Eu falei, 100% de tudo que você é e você ganha vai ser de Deus. 10% é a parte dele que a gente devolve. Mas Deus não é dono de 10% das ações dele. Quando Deus te comprou na cruz, Ele comprou você por inteiro. Quem você é hoje, o que você tem, seus bens, sua casa, sua família, tudo o que você tem é propriedade de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus sem reconhecer Deus dono. Jesus contou numa parábola a seguinte verdade sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Movido de alegria, vai e vende tudo o que tem para adquirir o campo. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. E diz, o reino de Deus é semelhante ao homem, ao negociante que encontrou uma pérola de grande preço. Ele vai e vende tudo que tem. Para quê? Para adquirir a pérola. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. Pastor, mas não é de graça. Não, é pela graça. Significa que nem dando tudo que você tem, você merece. Como dizia a irmã Valnice Milhomes, tudo que Deus faz é pela graça, mas não é necessariamente barato. Sabe por que custa tudo que você tem? Porque o ato de redenção, querido, é um ato de compra. Aí, o que nós vemos Paulo dizendo aos romanos? Se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Querido, nós como igreja inventamos esse negócio de confessar Jesus Salvador. Não está na Bíblia você confessar Ele Salvador. A Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor. O que significa isso? Numa época, querido, em que eles se curvavam ao império como Roma, significava reconhecer que a pessoa era uma propriedade de alguém. Ter um senhor significava ser escravo, servo de alguém. Significava não ser dono de si mesmo, mas pertencer a alguém. E a Bíblia diz, você tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou, e você tem que declarar que Ele é Senhor. É só quando você se dobra, querido, ao ato de compra. É só quando você reconhece que deixou de pertencer a um senhor, foi comprado e pertence a outro. É só quando você entra nesse nível de reconhecimento que salvação acontece. E qual é o nosso problema, querido? O problema é que nós não conseguimos convencer nem a igreja a dar 10% do que tem. Quanto mais convencê-la de que tudo que eles têm pertence a Deus. Outro dia alguém me disse, eu era escravo e não sou mais. Eu falei, mentira. Você só mudou de dono. Se você falar que era escravo de Satanás e dele não é mais, verdade. Paulo escreve, ele diz, eu sou escravo de Cristo. Porque Ele nos comprou e nós pertencemos a Ele. Agora a boa notícia é que Ele não nos comprou para tratar como escravos. Ele nos comprou para tratar como família. Ele nos recebe e adota cada um de nós como filhos na família. Então nós precisamos entender, querido, o que é redenção. Porque quando você entende o que é redenção, você entende a relação. E vê Deus como Senhor, como dono de tudo. Você se vê como a propriedade. E em muitos casos, o que nós mais precisamos entender é mordomia. Eu quero ir para esse terceiro nível. Primeiro falamos o que é redenção. Segundo, a consequência de redenção, que Ele é Senhor. Ele está cheio de textos na Bíblia assim. Paulo em Atos 27, quando está naquele navio que depois naufraga e vai parar na ilha de Malta, na hora de contar uma visão que ele teve da parte de Deus, de um anjo, ele diz assim, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu acho isso uma das mais belas autointroduções, apresentações de si mesmo que alguém faz na Bíblia.
Diz o Deus de quem eu sou, pertenço, e a quem eu sirvo. Querido, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Agora vamos para o terceiro nível, que é entender como nos relacionar com aquilo que é de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 18. Fugir da impureza. Outra versão diz da imoralidade. Outra ainda diz da prostituição. E diz: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, e como dizem muitos manuscritos, não em todos, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo começa dizendo: olha, vocês não podem praticar imoralidade. Ele podia dar vários argumentos. Ele podia dizer: olha, Apocalipse 22 diz que os impuros, os imorais não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer entrar na cidade pelas portas, fique de fora disso. Já é um argumento suficiente, querido, para ninguém se prostituir. Ele poderia dizer: se você der lugar ao diabo por meio desse pecado, o cão vai entrar e fazer uma devassa na sua vida. É outro bom argumento para você não cometer imoralidade. Mas ele não mexe em nenhum desses argumentos. Ele apela, querido, para um dos mais fortes. Ele diz: você não pode se prostituir porque o corpo não é mais seu. Você não é dono de você mesmo, nem do seu próprio corpo. Ele diz no versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Diga comigo: da parte de Deus. Fala para alguém perto de você, diga: o corpo não é seu, é da parte de Deus. Querido, Deus nos confiou o cuidado. Agora, além de dizer que é da parte de Deus, ele diz assim: e que não sois de vós mesmos. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro irmão agora e fala para ele: você não é de você mesmo. Fala para ele: você não é seu dono. Eu não sei porque, irmão, essa é a parte que eu mais gosto. Fala para ele: você não é dono nem do seu nariz. Por que nós não somos de nós mesmos, que o corpo é da parte de Deus? Versículo 20: porque fostes comprados por preço. Querido, isso é algo que o cristão tem que entender. O que Jesus fez na cruz não foi apenas perdoar pecados, foi um ato de compra. E a partir do momento que ele pagou a nossa dívida e nos comprou, nós pertencemos a Deus. Aleluia. Tudo que nós somos, tudo que temos, tudo que faremos, tudo é de Deus. Nós precisamos entender isso. Aí ele diz o quê? Já que eu fui comprado, e eu gosto dessa frase, por preço. O valor da etiqueta, que ele diz o quanto você vale. Se Deus deu o que ele tinha de melhor, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra de tal maneira, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, foi traduzido assim: Deus amou o mundo tão loucamente, tão apaixonadamente, que chegou ao ponto absurdo de dar o seu próprio filho. E se Deus deu Jesus, que não tem o que ele não faça por você. Aleluia. Romanos 8,32 diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por amor de vós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo: se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele dá o resto, ele faz qualquer coisa por você. Aleluia. Nós somos comprados por preço. É por isso que quando o diabo vem com a conversa mole para dizer se não vale nada, você tem que dizer que não vale, é você que não tem redenção. Eu tenho valor e eu sei do meu valor pelo preço que foi pago. Se Deus pagou caro, é porque a mercadoria valia. Não devia existir um crente com baixa estima na terra, querido. Eu não sei você, mas eu me acho o máximo. Eu estou quase que nem um amigo meu, pastor Luiz Emílio, que diz: Deus já não pode mais viver sem mim. Fostes comprados por preço. Aí ele diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Querido, existe um culto, existe uma celebração, existe um ato de glorificação a Deus com o corpo, que não é necessariamente você dançar no momento do louvor e adoração, é mais do que isso.
É o que eu chamo de um culto de santidade. Quando você se conserva santo para Deus, zelando do corpo com o entendimento de isso não é meu, eu sou o mordomo, eu sou o gerente, sou uma propriedade de Deus, e um dia vai haver prestação de contas. Quando você cuida bem do corpo, você está glorificando a Deus. Você está oferecendo um culto de santidade a Deus. E reconhece o quê? Deus, você é o dono, você me comprou e eu cuido bem daquilo que é seu. Isso no reino espiritual, que ele deu um ato de celebração. Agora a questão é, se isso vale a respeito do corpo que não é seu, vale a respeito do dinheiro e dos bens que também não são seus. Quando nós agimos, querido, como mordomos daquilo que é de Deus, e zelamos da forma correta, lembrando a redenção e por que temos que agir dessa forma, então esse nosso cuidado se transforma num culto, se transforma numa celebração ou num ato profético que celebra a redenção. A maioria de nós que não consegue entender com profundidade o que é ser comprado, assim como o estrangeiro não entende o que é feijoada se a gente não explicar, porque isso não faz parte da nossa cultura, da nossa vida natural. Mas, querido, ninguém que entende o que é ser comprado agiria como muitos de nós agimos. Volta comigo lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 47. No versículo 13. Quantos de vocês conhecem a história de José, filho do patriarca Jacó, que o nome foi mudado para Israel? Ele recebe visões de Deus, sonhos que ele haveria de governar um dia. Seus irmãos acabam vendendo ele como escravo para o Egito. Lá no Egito, depois de pelo menos 13 anos, ele dá a volta por cima, ele acaba se tornando aquilo que Deus prometeu que ele se tornaria. E tudo isso porque ele interpretou um sonho profético que Deus deu a Faraó, que haveriam 7 anos de provisão, os chamados 7 anos de vacas gordas, e depois 7 anos de fome, os chamados anos de vacas magras. E a Bíblia diz aqui o seguinte: depois dos anos da provisão chegaram os anos das vacas magras. E Gênesis 47, 13 diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã. Pensa nisso, irmão, ele conseguiu recolher tudo, acabou a grana, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, e em troca do gado eu vos suprirei. Irmão, deixa eu dizer algo: falta de dinheiro, de liquidez, cash, grana na mão, não é desculpa você não pagar dívida. Desde os tempos antigos, quando não existia dinheiro, se fazia recurso com alguma outra coisa para resolver o problema. José disse para ele: se falta dinheiro, traz o gado, em troca do gado eu vos suprirei. 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Depois de acabar o dinheiro, os bens, ele chega ao ponto agora que só tem as terras, as propriedades e a liberdade deles. E eles partem da seguinte filosofia: é melhor ser escravo e continuar vivo do que ser livre e morrer. Então eles chegam para José e dizem: acabou a grana, acabou os bens, nós queremos fazer uma outra negociação com você. Compra-nos a nós e a nossa terra. Nossa terra vai ser de Faraó e nós vamos ser escravos de Faraó. A partir daquele momento era a obrigação de Faraó sustentar os seus escravos, e eles trabalhariam só em troco da sobrevivência e nada mais, sem salário, sem direito a ser dono de nada. Quando eles fizeram a proposta, José aceitou. Versículo 20 diz: assim comprou José
toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo. Foi a maior transação imobiliária de todos os tempos. Ela comprou a nação inteira, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Só a terra? Não. 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade do Egito. Escravizar aqui, que ele não era reduzir a trabalho forçado, mas Faraó se tornou dono de tudo e de todos. Agora, o que é interessante é a proposta de José. Olha o versículo 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tem de semente, semeai a terra. Vamos pensar junto. De quem era a terra? De Faraó. De quem era a semente estocada no celeiro para plantar a terra? De Faraó. De quem eram os servos, a mão de obra que ia plantar e cuidar da colheita? De Faraó. Pergunta com a resposta óbvia. De quem era a colheita? De Faraó. Mas olha o que José diz para eles, versículo 24: das colheitas dareis o quinto, a quinta parte, 20% a Faraó, e as 4 partes, os outros 80%, serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Tudo era para ser de Faraó. José diz: mas vocês vão trazer um quinto para o Faraó, e o resto é de vocês. Querido, você acha que alguém gritou lá, vaiando José, dizendo: ladrão, está tentando tirar 20% do que é nosso? Porque todo mundo entendia que nada era deles. E quando José diz: olha, entrega um quinto e fica com 4 partes, fica com 80%, o que eles dizem no versículo 25 é o seguinte: responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. Eu brinco que a tradução da linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá diz: você é o cara, desse jeito dá gosto de ser escravo. Irmão, ninguém reclamou, porque eles entendiam que não eram donos de si mesmos, não tinham direito a nada e ficaram foi no lucro. E aí, querido, que eu fico doido quando você vê um crente dizendo: estão tentando tirar 10% do que é meu. Eu digo: não, criatura, Deus é que te deixou ficar com 90% do que é dele. A perspectiva é muito diferente. Agora, por que José pediu um quinto? Não era só para a manutenção do palácio de Faraó. Eu creio, querido, que é porque todo favor que você faz sem lembrar que é favor vira obrigação. Quantas vezes a gente começou a ajudar famílias com cesta básica? Eu me lembro de uma época que a gente dizia: ó, por 6 meses você tem ajuda. Se arrumar um emprego no primeiro mês, você ficou 5 meses no lucro. Bom emprego é cesta básica. Se chegar ao 7º mês e você não arrumou um emprego, você dançou. Você não tem nenhum emprego, nem a cesta básica. Só que se você não lembrava isso a cada mês, está acabando, chegava o 7º mês e o cidadão via dando de dedo: cadê minha cesta básica? Né? Como se fosse a obrigação sua ter que continuar dando. Porque todo favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. E José, querido, ele estava dizendo para o povo: vocês não vão só dar manutenção no palácio de Faraó. Vocês vão se lembrar quem é quem nessa história. Faraó é o dono de tudo. Vocês lembram disso cada vez que trazem uma parte do que é dele. E quando vocês ficam o resto do que é dele, vocês vão ficar contentes pelo que ele fez por vocês. Eu diria, querido, que no reino de Deus não é diferente. Deus sabe que o seu povo é muito esquecidinho. Muitas vezes na Bíblia você vê Deus trabalhando com memoriais. Josué vai atravessar o Jordão, tira 12 pés de dentro, põe para fora, 12 de fora põe dentro. E quando levantar esse montão nas próximas gerações, todo mundo vai saber o que aconteceu aqui. Por quê? É fácil demais, querido, a gente esquecer o que Deus fez. Quando Jesus estava para morrer, ele reúne com os discípulos naquela última ceia. E ele diz: negócio seguinte, cambada, eu vou morrer por vocês, mas eu não quero que isso caia no esquecimento, não. Todas as vezes que vocês comerem o pão, todas as vezes que vocês beberem do fruto da vide, eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu fiz. Deixa eu te dizer algo, querido. O dízimo, eu creio que é uma forma de nos lembrarmos de quem é o nosso dono, de quem é o nosso Redentor e a quem nós servimos. Agora, interessante é Deus ter colocado a 10ª parte e não a 5ª. Ele ter estabelecido a 10ª parte. Porque 10, querido, é um número na Bíblia associado à redenção. Pastor, 10 não é um número de prova ou de juízo? Também. Deus deu 10 mandamentos. Deus deu 10 mandamentos para provar
o coração do seu povo. A Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas para julgar o Egito. Mas tudo isso aconteceu num contexto de redenção. Hoje à tarde nós falamos que a libertação de Israel, a Páscoa, é uma das maiores figuras de redenção na Bíblia. Deus num só dia tira o povo do domínio e da escravidão de Faraó e ele os compra para si. O preço instituído que ele deu, a morte do Cordeiro da Páscoa, o sangue aplicado nos umbrais das portas. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aquilo é uma figura do que foi feito por nós. Era no 10º dia, a ordem de Deus para separar o Cordeiro da Páscoa, era no 10º dia do mês de Abib, que era o primeiro. Não podia ser no 9º, não podia ser no 11º. Na hora de separar o Cordeiro da Páscoa, tinha que ser no 10º dia. O 10 sempre aparece, querido, ligado nesse contexto de redenção. E quando Deus institui a 10ª parte para ser entregue a Ele, eu creio que Ele está dizendo: eu não quero que vocês esqueçam a redenção. Nós precisamos, querido, compreender esse princípio. Eu vou te dar outra razão que eu vejo para relacionar o dízimo com a redenção. Em toda a Bíblia, Deus sempre manda o crente fazer alguma coisa a respeito do diabo. Você não ora pedindo a Deus em expulsar esse demônio. Jesus diz: em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Não é assim? Então você não vai pedir Deus em fazer algo. Você vai fazer alguma coisa a respeito, no nome e na autoridade dele, mas é você que faz. Aí você vê Paulo escrever aos Efésios e dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. É responsabilidade nossa não dar espaço a ele. Tiago escreve e diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quem que resiste o diabo? A gente. 1 de Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz: resistir firmes na fé. Quem tem que resistir? A gente. No entanto, querido, quando o assunto é redenção, o papel muda. Deus assume a briga. E é como se dissesse: dá licença que o negócio é comigo. Porque quando o assunto é redenção, o que está envolvido é propriedade de Deus, e Deus defende aquilo que é dele. Aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu tenho um pastor amigo meu lá em Camboriú, Santa Catarina, pastor Carlos. Ele tem um testemunho fantástico. Foi daqueles assim, de tudo um pouco. Foi mendigo, foi bruxo, foi um canceroso, Deus curou. Deus fez coisas tremendas na vida dele. Um dia eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, meu irmão, quando você servir o cão, e o cão paga mal aqueles que o servem, eu falei: você tinha que fazer mesmo muita nojeira com uma turma conta por aí. Ele falou: pastor, o senhor não faz ideia. Eu falei: o que foi que mais mexeu com você, que contribuiu para a sua conversão? Ele disse: foi uma coisa nojenta que aconteceu. Eu falei: me conte. Ele falou: pastor, eu não gosto de ficar dando detalhe disso. Eu falei: por alto, me conta por cima. O que mais mexeu com você, a ponto de você entender que deveria servir a Deus e não o diabo? Ele falou: pastor, eu entrei profundamente na magia, na bruxaria, num nível que quase não se vê, mesmo no Brasil. Ele diz: a entidade que eu servia me pediu em determinada ocasião para fazer um trabalho específico, que nem queira saber os detalhes, com um defunto de 14 dias. O pastor, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu disse: o senhor não faz ideia do que é um cadáver de 14 dias. Eu falei: não faço nem o de 4. Ele diz: na gíria do ocultismo, eu comprei um corpo, levantei informação, quem tinha sido enterrado na data específica, que poderia violar a sepultura sem ser incomodado. Ele diz: eu estou lá na hora determinada, no dia determinado, eu violei a sepultura, cheguei ao caixão. Ele diz: quando eu estava para abrir o caixão, para violar o corpo, o cadáver, ele falou: a entidade que eu servi apareceu materializada atrás de mim e disse: você não pode mexer nesse corpo não, você tem que fazer o trabalho com outro. Eu falei: não, isso aqui é meu, eu comprei, claro que eu vou fazer, você não pode fazer com esse corpo. Eu falei: não, é meu, eu comprei, eu vou. E disse: se você tocar nesse corpo, você morre. E aí ele já assustou. Ele disse: por quê? Ele disse que a entidade que ele servia, disse: porque esse é do homem lá de cima. Aleluia. Ele no dia seguinte saiu tentar levantar informação, quem que estava enterrado ali? Era a esposa de um pastor, uma mulher de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: se depois de 14 dias de morto,
seus restos em decomposição, o diabo ainda não pode tocar, porque Deus está zelando. O que não dizer hoje de você, da sua casa, da sua família, daquilo que você tem, daquilo que lhe pertence. Você tem um dono que vela por você, querido. Você pode dizer amém? Aleluia! Sabe, querido, eu creio nisso. Então, quando o assunto é redenção, Deus diz, dá licença que é comigo. Então, na noite de Páscoa, Deus diz, olha o que vocês vão fazer, pegar do sangue do cordeiro, colocar nas portas. Deus diz, quando o anjo da morte, o anjo destruidor passar, Deus diz, eu vou defender a casa que tem o sangue. Naquele momento ele diz, a briga não é de vocês, o negócio é comigo. Porque o sangue no umbral da porta, que ele dava um testemunho. Qual o testemunho? De que as pessoas naquela casa haviam sido compradas, figuradamente, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Aleluia. Querido, eu gosto de uma frase que os pentecostais de antigamente usavam, infelizmente está caindo em desuso. O sangue de Jesus tem poder. Eu desde criancinha, irmão, fui ensinado, sentisse qualquer cheiro de enxofre por perto, já tinha que declarar o sangue. A Bíblia diz em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Porque, querido, o sangue é um selo de propriedade. O sangue é um testemunho de compra. O sangue é sinal de que aquelas pessoas debaixo, né, daquela figura profética, o sangue não protegia ninguém. Querido. O sangue de um animal até hoje não protege ninguém. Se não tinha gente não só botando sangue no umbral da porta, mas pintando as paredes, telhado, tudo. Só que o que Deus mandou fazer foi o seguinte, o sangue vos será por sinal. O que Deus estava dizendo? O sangue na porta é um ato profético que testemunha a redenção, que declara que naquela casa as pessoas tinham sido compradas por Deus e tinham um dono. E quando o diabo se deparava com um sinal, com um testemunho profético, o ato profético de redenção, ele não podia avançar. Deixe-me dizer algo para você, querido. O dízimo é um ato profético no reino espiritual, no mesmo nível que a marca do sangue naquela casa. Quando você vem com a 10ª parte, que é figura de redenção, entregando a Deus, você está dizendo, Deus, eu reconheço que você é meu dono, que tudo que eu sou e eu tenho pertence a você. Essa 10ª parte me faz recordar e testemunhar isso. E a responsabilidade do cristão, querido, não é dar só 10% a Deus. É cuidar dos outros 90% como algo que não é dele, como algo que pertence a Deus. Isso é mordomia. Outro dia alguém falou para mim, eu não sou dizimista, eu sou tudista. Eu falei, engraçado, eu consigo ser os dois. Tudo é de Deus e ainda assim eu tiro 10% de tudo que é dele e celebro a redenção no ato profético. Quando você faz isso, querido, no reino espiritual, você está colocando um selo sobre tudo que você tem. Quando você entrega aquela 10ª parte, reconhecendo a redenção, você está dizendo, nada disso é meu, tudo isso é de Deus. Naquele momento, no reino do Espírito, você colocou um selo. E aí Deus diz, eu repreenderei o devorador. Novamente Deus está dizendo, é você que lida com isso. Ele está dizendo, dá licença que o negócio é comigo. Ele diz, eu vou repreender. Porque sempre que o assunto é redenção, Deus assume a briga. Agora, o que acontece, querido, com um crente que não dizima? Ele não está roubando só os 10% que ele não entregou. Ele está roubando 100% de Deus. Ele está reconhecendo que Deus não é dono dos 10, então Deus não é dono de nada. Ele não entende redenção, ele não entende o senhorio, ele não entende mordomia. No momento que ele não entrega o dízimo, ele não está roubando só os 10%. Está roubando tudo de Deus. É lógico que Deus não vai sentar para ele chorar a perda dos 10% que você não deu, né, irmão? Quem perde é você. No reino espiritual deixa de haver um selo de propriedade sobre o que você tem. E aí não tem ninguém para te defender, nem para defender o que é seu. E quando o devorador vem, querido, o diabo também não faz acepção de pessoas, ele quer destruir todo mundo. Ele olha e diz, crente, esse negócio não é de Deus não, é só seu. Então você não tem a proteção dele, ainda mais depois que roubou dele. É nesse momento, querido, que o diabo, o devorador, tem a legalidade de tocar naquilo que você tem, que você acha que é seu. Sabe que nós precisamos entender que o dízimo desde o início está relacionado com redenção. Eu digo mais, querido, eu digo que o dízimo tem na vida do cristão o mesmo peso que a ceia do Senhor. Os dois proclamam a redenção de Deus nas nossas vidas. Aliás, a primeira vez que as duas coisas aparecem na Bíblia, tanto ceia como dízimo, aparecem juntos num ato de redenção. Ló, sobrinho de Abraão, foi levado cativo com tudo que tem, a notícia chega a Abraão. 5 reis se uniram para lutar contra 4, não conseguiram resistir os 4.
Os 4 reis, além de tudo que tinham, tomaram todo o despojo dos 5 reis. Abraão fica sabendo. Aí Abraão pega 318 homens, nascidos e treinados em casa. Irmãos, 5 reis com seus exércitos não resistiram os 4 reis com seus exércitos. Abraão pega 318 homens, manda chamar alguns amigos deles que gostavam de uma briga, e diz: vamos perseguir a turma. Irmão, aquele ato era insano, era uma loucura. Imagina alguém perguntando: é o Shaddai, o Todo-Poderoso a quem você serve, é contigo? Abraão diz: claro que é. Diz: então estamos nessa. Eles vão para cima dos 4 reis, eles ferem os reis dos seus exércitos, e eles tomam, querido, todo o despojo que aqueles 4 reis tinham tomado dos 5. Abraão volta, querido, com despojo de guerra de 9 exércitos, de 9 reis. Ele vem o Bill Gates da época. O Bill Gates já perdeu a posição, né? Ele vem o cara que é o dono de tudo. No momento que ele vem com tudo aquilo, o rei de Sodoma diz: pode ficar com os bens, porque pelas leis da guerra de Abraão. E diz: por favor, só me dá o povo. Não te interessa ficar com o povo, eles vão comer seu patrimônio, eu sem povo não sou rei, me dá o povo. Abraão diz assim: eu protesto diante de Deus, que não fica uma sandália do que é teu. Para ninguém dizer: eu enriqueci Abraão. Só que Abraão diz: eu vou devolver, mas não te devolvo tudo. A Bíblia diz que ele separou os dízimos de tudo. E entrega quem? A Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão trazendo o quê? Pão e vinho. E naquele momento, querido, as 2 figuras que celebram a redenção se encontram. Se encontram onde? O Melquisedeque é um tipo de Cristo e uma figura clara daquilo que nós temos que fazer hoje. Abre sua Bíblia em Deuteronômio 26. Sabe, querido, alguns não conseguem entender o que é o dízimo. Eu lembro da época em que os pastores quase se escondiam atrás do púlpito para falar do dízimo, envergonhados, né? A coisa era mais ou menos assim: os irmãos nos desculpem, mas infelizmente a gente tem que levantar o dízimo e as ofertas, nós vamos fazer isso bem rápido, Jesus, amém. Ele quase ficava de costas de vergonha. O tempo foi passando, querido, e alguns começaram a dar a cara a tapa e dizer: que negócio é este de ter vergonha de levantar recursos para o reino de Deus? Eles amavam o reino, mas vieram com o discurso errado. Eu me lembro da época que alguns iam chorando: irmão, se você não dizimar e ofertar, a porta da casa de Deus vai fechar. Aqui é complicado porque não tem nem porta, né? A porta da casa de Deus vai fechar, as almas vão para o inferno e a culpa é sua, seu avarento. A gente já levava um choque, já dava um 10 para comprar uma alma, resgatar uma alma para Deus. Querido, eu quero te dizer o seguinte: a porta da casa de Deus vai fechar coisa nenhuma. Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você não quiser participar do privilégio, Deus vai levantar outros, e o que Ele tem a fazer vai ser feito com ou sem você. E hoje em dia nós chegamos no outro extremo, onde o dízimo virou quase que uma espécie de título de capitalização. Você vai investindo, e uma hora, oh glória, aleluia, saca a bolada. Irmão, a Bíblia diz que haveria bênção. A Bíblia diz que os céus iriam se abrir, mas por favor entenda: o dízimo não é uma maneira de aumentar o seu patrimônio. Não é uma maneira de, como em alguns lugares do interior do Paraná que eu pastoreei, a turma dizia, enricar. O propósito do dízimo, querido, não é aumentar o seu patrimônio, porque nada é seu. Você só é mordomo de algo que pertence a Deus. O dízimo, querido, é um teste de fidelidade ao qual Deus submete seus mordomos. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E a Bíblia diz que quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Irmão, eu já vi muita gente dizendo: não, eu ganho muito pouco, não consigo dizimar, quando eu ganhar mais vou dizimar. Mentira. Outro dia um falou: está me chamando de mentiroso. Eu falei: de mentiroso e de mentido, porque você, além de mentir, ainda se engana a si próprio. Irmão, quem não dá 10 reais de 100 que ganha, não vai dar 100 reais de 1.000, não vai dar 1.000, 10 mil, não vai dar 10 mil, 100 mil, nem 100 mil de 1 milhão. Fidelidade, querido, começa no pouco. Quem é fiel no pouco é no muito, quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quando você começa a ser fiel no dízimo, Deus olha para você e te enxerga como um bom mordomo, alguém que cuida bem daquilo que é dele. E quando Deus encontra fidelidade em você numa mordomia menor, Ele decide ampliar a sua mordomia. Quando Deus diz: eu abrirei as janelas do céu, vou derramar uma bênção, Deus não está aumentando o seu dinheiro, Deus está aumentando o patrimônio dele sob a sua mordomia. Ele, na verdade, está ampliando a sua mordomia.
E diz: já que você é fiel cuidando disso, eu vou te dar mais do que é meu para você cuidar. Agora, querido, quando alguém não é fiel no pouco, essa pessoa não vai ser fiel no muito. E eu fico imaginando aquele crente fazendo campanha. Oh meu Deus, esse salário mínimo não dá para nada. Eu preciso pelo menos 2 pontos por mês, 2 pontos, meu Deus, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, em nome de Jesus, 2 pontos. Ele está lá fazendo campanha, chorando no altar de Deus. E eu fico imaginando Deus lá do céu olhando a cena. Imagina Deus balançando a cabeça fazendo. Imagina Deus dizendo: crente, tu já me rouba nessa mixaria que você ganha, porque eu vou te dar mais do que é meu. Tenta imaginar que você é dono de um negócio, de um ponto de vendas. Qual um lugar bom de comércio em Londrina? Genópolis? Não. Vamos dizer que você tem uma loja, um ponto de venda. O que mais falava? Ok, isso aí, essas coisas aí que você falava. E aí você tem 2 funcionários. No canto aqui da direita, à esquerda de quem entra na loja, tem um funcionário que cuida do varejo, da venda varejo. Ele atende, vende, recebe, faz tudo por ali. Do meu lado esquerdo, lado direito de quem entra na loja, tem o caixa que cuida do atacado. A venda graúda e a grana gorda está correndo ali. Você, como um bom empresário, cuidando daquilo que é seu, instalou um sistema de vigilância, sem que seus funcionários soubessem. E você, analisando aquelas filmagens, você descobre que o funcionário que está aqui atendendo o varejo está te roubando. Todo dia ele vai arrancando ali uns trocados e vai levando embora. Todo dia, você tem tudo filmado, toda a prova. O que você faria? Eu mandaria embora, por justa causa, mesmo se fosse um crente. Mas você não, querido, porque você é muito bom. Você tem um coração melhor do que o meu. Você olha ele roubando e pensa: puxa, ele deve estar com uma necessidade muito grande, senão não estaria me roubando. E você não faz nada porque ele tem um motivo, ele tem uma necessidade, você tem que entender a necessidade dele. E ele continua roubando. E aí você percebe que ele não para de roubar. Mas você não é como eu, você não vai mandar ele embora. Você diz: puxa, ele continua me roubando porque a necessidade dele ser enorme. Então, se eu deixar ele ali, ele nunca vai resolver o problema dele. Então você tira ele do varejo e traz ele no atacado, onde a grana corre. Você diz: aqui sim ele vai resolver o problema dele, me roubar, até que resolva. Você faria isso? Você consegue imaginar alguém fazendo isso? Agora me explica o crente que vive roubando a Deus, achando que Deus vai entender e ainda vai abençoá-lo. Querido, nós precisamos entender o que isso significa no reino do Espírito. Que desde que eu comecei a entender a relação entre o dízimo e a redenção, eu trago a Deus, eu gosto de entregar o envelope junto com a família. Eu separo, eu oro, eu consagro aquilo junto com a família. A gente diz: Senhor, nós te pertencemos. Você é nosso dono, você é nosso resgatador. Nós pertencíamos ao reino das trevas, estávamos presos a uma dívida eterna. Mas o Senhor com seu sangue nos comprou. É tão bom ter um dono como você. Você não nos trata como um senhor, um tirano. Você nos ama, nos fez parte da família, nos fez herdeiros teus, co-herdeiros com Cristo. Senhor, muito obrigado. Eu digo: Deus, esses 10% que nós estamos trazendo aqui é só uma forma de lembrar quem é quem na história. É só uma maneira de lembrar que você é Senhor de tudo. Isso aqui para nós é só uma forma de celebrar e festejar o fato de que o Senhor é dono de tudo. Mas ao entregar isso aqui, nós estamos assumindo um compromisso. Nós vamos cuidar bem do resto que é seu. Desde que nós entendemos isso, Deus, o que eu tenho visto Deus fazer nas finanças é algo impressionante. Há 4 anos atrás, quando comecei a igreja em Curitiba, onde estou pastoreando, eu tive o primeiro culto num domingo, era o primeiro domingo de agosto, me lembro bem disso. No dia seguinte, a segunda-feira, eu estou conversando com o pastor da cidade. Almoçamos juntos, levei ele para conhecer a igreja, pedi a ele que nos abençoasse como alguém que estava há muito tempo na cidade. Quando nós saímos da conversa, em torno de umas 5 horas, e eu vou pegar o carro que eu deixei estacionado na rua, alguém tinha arrombado o vidro do lado do passageiro, tinha roubado o nosso aparelho de som, e junto tinham roubado ali do porta-luva a bolsinha disqueteira que eu chamava, guardava os melhores CDs que a gente tinha. Na hora que eu vi aquilo, querido, meu coração quis entristecer, mas na hora que quis entristecer, eu lembrei: nada disso é meu. Tudo isso é de Deus. Então eu fiz 2 orações.
2 declarações. A primeira foi para Deus. Eu falei: Deus, você ouviu o que fizeram com o seu carro? Eu falei: você é senhor sobre tudo, a decisão é sua. Mas se eu fosse Deus e fizesse isso com o meu carro, eu ia em cima, sem querer te provocar e te incitar nada, mas eu não deixava barato. Ainda vou parar de chutar essa mesa. Depois eu mudei a estação do rádio, fiz outra declaração e outra sintonia. Eu falei: diabo, se você estiver me ouvindo, algum dos seus vão te levar o recado. Eu quase fiquei triste com isso aqui, daí eu lembrei que nada disso era meu. E eu quero te dizer o seguinte, cara, tu mexeu com a pessoa errada. Você não pôs a mão no meu carro, você mexeu no que é de Deus. Eu não sei o que ele vai fazer, porque ele é senhor e decide, então eu não posso te dizer o que vai acontecer. Mas se eu fosse Deus, eu ia fazer você trazer de volta o que você roubou aqui no lugar que você pegou. E tem mais, se você pensa que nós vamos ficar no prejuízo, está enganado. Se Deus de alguma forma deixou você mexer nisso, eu vou. É porque você caiu em alguma armadilha dele. E quem vai ficar no prejuízo é você. Saí dali, passei na escola, pegar os filhos. Eu lembro que meu filho mais velho, Israel, falou: pai, será que nós fizemos alguma coisa errada para acontecer isso? É a primeira coisa que um crente pensa. Eu falei: não, filho, nós não fizemos nada de errado. Nada disso é nosso, é de Deus, está na mão dele. Eu tinha acabado de mudar para Curitiba. Uma semana depois, na outra segunda-feira à noite, eu estou em casa, o telefone toca, eu atendo. É da casa do pastor Luciano de Subirá. Eu falei: sim. Ele está, é ele. Roubaram um CD seus, não roubaram? Eu falei: roubaram. Pois é, eu estou com eles, queria te devolver. Eu falei: como é que você sabe que é meu? Como é que você sabe que foi roubado e é meu? Ele falou: bom, está escrito Luciano e que ele subirá em tudo. O crente não rouba, né, irmão? Esquece de devolver. Então minha esposa sempre escreve a mão para eles lembrarem de devolver, né? Aí eu falei: bom, faz sentido você saber. Eu falei: mas como você me achou? Eu acabei de mudar em Curitiba, o telefone não está no meu nome, eu proibi ele de ser anunciado na lista. Ele falou: não, eu sou polícia e eu recuperei esse material numa batida, numa favela. E os outros policiais disseram: olha, provavelmente não tem queixa de algo de baixo valor. Já que sua mulher é crente, eu falei: minha mulher é crente, eu não sou. Eles me deram para eu levar para casa. Só que quando eu cheguei em casa para dar os CDs para ela, minha irmã estava lá, ela também é crente, é de uma tal de Jocum, o senhor deve ter ouvido falar. Eu falei: sim. Falou: ela olhou os CDs e reconheceu o seu nome, porque ela já te viu pregar. E ela falou assim para mim: você está louco? Esse cara é homem de Deus, você tem que devolver. Ele falou: eu nem sei quem é. Ela falou: o problema é seu, se você não devolver, está debaixo de maldição. Eu não sabia o que fazer, como te achar. Procurei seu nome na internet, apareceu uma igreja onde o senhor pregou num evento aqui. Liguei para eles, para deixar lá para eles te comunicar. Ele falou: a secretária da igreja, muito simbólica, já foi me dando seu telefone, mesmo sem eu ter pedido. Então estou te ligando, eu quero entregar. Mas eu, irmão, já fiquei assim meio suspeito. Falei: eu vou deixar o cara vir na minha casa ainda. Eu falei: não, eu passo pegar no seu trabalho. Ele falou: olha, eu trabalho na Honda, não estou num lugar parado só, é mais fácil eu te levar. Eu falei: então me leva na igreja. E o dia seguinte, a terça pela manhã, eu estou ali na igreja, esperando ele chegar, estou orando. Enquanto eu estou orando, eu lembro aquela conversa: minha mulher é crente ou não, minha irmã também é crente ou não. E começou a me dar uma suspeita profética. Conhece essa? Eu falei: esse cara não é que ele não é crente não, ele é um desviado. Na minha cabeça que ele ficava martelando. E quando ele chegou, nós começamos a conversar lá no portão da igreja mesmo. Eu falei: cara, me diz aí, você falou que não é crente, sua mulher é, sua irmã é, mas na verdade você é um desviado, não é? Quando eu falei isso, ele baixou a cabeça. A hora que ele baixou a cabeça, eu falei: olha, deve ser uma linha muito fina. Alguém conheceu a verdade e está vivendo longe dela. De repente, você está trabalhando com aquilo que você trabalha. Eu falei: deve ser uma linha muito fina, não é? Quando eu falei isso, ele falou: o senhor já deve estar ligado, então eu vou abrir o jogo para o senhor. Fui eu que receptei a mercadoria. Eu não sabia como é que eu ia te contar isso, mas fui eu que receptei. Quando eu soube que o senhor era homem de Deus, já tinha vendido o seu aparelho de som, mas eu trouxe outro, porque eu não quero ficar debaixo de maldição. Ele me entregou um aparelhão. Quando ele entregou, eu falei: você me garante que isso aí não é cabrito, não é roubado? Aí o pastor quer demais também, né? Cara, então eu não posso receber. Ele falou: não, se o senhor não receber, eu fico debaixo de maldição. Eu falei: se eu receber, eu que fico. Eu falei: eu prego contra isso, eu pegar o negócio da sua mão. Eu falei: então vamos na loja, eu te compro um novo com nota. Eu falei: você está com medo da maldição, tá? Eu falei: eu não quero um aparelho, vou dizer o que eu quero. Ele falou: o quê? Só faltou dizer assim para ele: a sua alma. A
Eu falei, se você vier domingo à noite com a sua família aqui na igreja, você está liberado diante de Deus. Ele falou, não, eu compro o aparelho para o senhor e ainda vem domingo. Eu falei, se você me der o aparelho, você não está me devendo mais nada. Ele, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Não dá aquela sensação que está acabando? Queria que os músicos já viessem subindo. Querido, ele veio domingo na igreja e nunca mais saiu. Quem ficou no prejuízo foi o diabo. Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Eu quero que você comece a orar. Enquanto os músicos cantam,